e minhas irmãs, essa primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, escrita num período de resposta às indagações da comunidade. Imaginem, nós estamos aqui em Corinto. Corinto era a capital da província romana da Acaia, ficava próximo, num ambiente ocupado, sua maior parte, pela Grécia Antiga, ao sul da Macedônia. E a comunidade envia a Paulo alguns questionamentos diante dos problemas que estavam ocorrendo na comunidade. São Paulo, que fez sua terceira grande visita missionária, antes esteve em Corinto, formou aquela comunidade, um ramo da igreja, ou seja, uma comunidade em Corinto, uma comunidade vigorosa, mas uma comunidade repleta de problemas. E estes problemas aparecem a partir das respostas que o apóstolo das gentes procura oferecer à comunidade de Corinto, a partir das indagações que a própria comunidade realiza. E ao final de sua terceira visita missionária, Paulo estava em Éfeso, por volta dos anos de 55 a 56 depois de Cristo, recebe uma carta fazendo algumas indagações sobre problemas existentes na comunidade. Paulo envia a resposta. Todavia, essa resposta que Paulo enviou se perdeu, não está nas Escrituras. Essa resposta de Paulo também é mencionada na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9. Paulo faz menção à sua primeira resposta. Depois, a comunidade envia, mais uma vez, questões para Paulo, faz um levantamento da caminhada da comunidade e envia para o apóstolo. E ele envia uma segunda carta, que se tornou a nossa primeira carta aos Coríntios. Na verdade, é a segunda. Paulo escreveu 4 cartas, das 4 temos apenas 2 cartas à comunidade, epístolas dirigidas à comunidade de Corinto. Isso nós observamos no dia de hoje. E essa belíssima menção nesta carta de Paulo, que vai à comunidade de Corinto, ele que estava em Éfeso, terminando sua terceira grande visita, recebe estas indagações e responde à comunidade. Vejam que aqui o tema deste capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é o tema da ressurreição. E qual a base? O que aparece como síntese é a tese. Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram, como primeiro fruto dos que morreram. Essa celebração, esta oferenda, se dava na liturgia judaica no primeiro dia depois do sábado, chamado primeiro dia da semana, o domingo, Dies Domini, dia do Senhor, chamado assim a partir do acontecimento da ressurreição. E vejam, primeiro dia depois do sábado, o dia da ressurreição. Paulo faz como que um teorema, elabora uma verdadeira edificação matemática, lógica, como um castelo de cartas que, se alguém extrair uma peça, todo o castelo acaba ruindo. Foi assim que edificou no princípio da ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos como primeiro fruto, como primícias dos que morreram. Vejam, esse tema é muito caro para o cristianismo. O próprio Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é sem conteúdo, a nossa fé não tem consistência, porque a ressurreição vai recapitulando todo o acontecimento da vida de Jesus, desde a encarnação, passando pelos sinais, pela pregação, chegando à morte, e agora a ressurreição realiza este ato, recapitula todo o mistério. A vida de Jesus é um mistério, e mistério aqui não simplesmente como algo
que a gente não consegue alcançar, compreender, enxergar, não. Mistério aqui como plano. Esta palavra, para os latinos, é sacramentum, plano, um plano de Deus, um desígnio de Deus. Como a morte de Jesus não pode ser compreendida como um acidente, coisa que infelizmente alguns exegetas sustentam, como consequência de sua vida profética, tampouco a ressurreição de Jesus pode ser interpretada dessa forma. Não foi um fruto de um acaso. E a ressurreição de Jesus, ela tem um elemento único, por isso, primícias. Este evento é um evento primeiro, chamado Jesus de primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque a Bíblia apresenta em seus textos alguns acontecimentos que podem ser interpretados como ressurreição. Não ressurreição como a de Cristo. Nós temos eventos chamados, que poderíamos chamá-los para tentar distinguir, separar, estabelecer uma diferença. Ressuscitamentos. O que são ressuscitamentos? Pessoas que morreram e voltaram à vida. Retornando à vida, continuaram a mesma realidade miúda da existência humana. 3 exemplos clássicos aparecem nos evangelhos: Lázaro, o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo, chamada por Jesus Talita cum, Talita, menina, a menina de Jairo. Pois bem, estas pessoas voltaram à vida, mas morreram. E qual é então o elemento que na ressurreição de Jesus aparece como um elemento novo? Evangelho, boa notícia, boa nova, novidade. É porque não somente houve um regresso à vida, mas a existência foi glorificada. A existência é glorificada. O Cristo não somente voltou à vida, mas poderíamos imaginar poeticamente, atravessou o mar da morte e saiu do outro lado. O seu corpo não pode mais ser detido pela realidade deste mundo. Poderíamos dizer, o seu corpo não cabe dentro da estrutura deste mundo. Glorificado, glorioso. Por isso primeiro. E a ressurreição de Jesus, sendo ele o primogênito primeiro, aparece como modelo da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é modelo para nós. Vejam, a primeira leitura nós refletimos sobre a importância de confiar no Senhor, estabelecer toda a edificação sobre o Senhor. O Evangelho, Jesus vai indicar este caminho para que nós cheguemos a esta que é a verdadeira felicidade. Para fugirmos das dores traduzidas pelos ais, os gemidos, que nada tem a ver com o gemido descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Por exemplo, na carta aos Romanos, Paulo fala noutra natureza de gemido. O texto do Evangelho, Jesus fala do gemido dos condenados, daqueles que rejeitaram a observância da nova lei de Cristo, que não é uma outra, mas é a lei que leva ao acabamento, é a lei que ilumina a lei de Moisés, é a lei que faz com que a lei de Moisés chegue à sua plenitude. Observando a lei do Senhor, iremos sair deste ambiente de dor, de sofrimento, de angústia, e iremos abraçar o ambiente da vida, da verdadeira felicidade. Por isso que em Mateus, o sermão da montanha é chamado de sermão das bem-aventuranças. Lucas traduz por felicidade, por aquele que é feliz. Feliz aquele que encontra a verdadeira realização, a verdadeira felicidade. E enquanto que o apóstolo Paulo vai falar isso, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de 22 a 23,
ele fala de uma outra natureza de gemido. Ele fala da natureza da expectativa desta vida que já está plena em Jesus. Esta vida que já é realidade em Jesus, em nós é promessa. E nós ficamos aspirando estas dores, é as dores da criação que aspira. É isso que diz Paulo: pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que em dores de parto, até o presente dia. Não só ela, mas todos nós, a criação inteira, toda a existência. Todos nós que temos as primícias do Espírito, nós temos as primícias, os primeiros frutos da vida do Espírito que recebemos nos sacramentos. A partir do batismo, que alimentamos na Eucaristia, que recebemos como força na crisma e assim por diante. Cada sacramento foi nos dando esses primeiros dons. E é por isso que os sacramentos são chamados sacramentos como realidades pascais, são frutos da Páscoa do Senhor. Porque eles nos comunicam esta redenção operada por Cristo. E eles vão alimentando esta vida divina, e eles vão renovando estas disposições, para que em nós permaneçam esses primeiros frutos, as chamadas primícias. Jesus é o primeiro fruto maduro que a humanidade, agora restaurada nele, em Jesus, oferece ao Pai. Por isso o mistério da ascensão, Jesus que sobe com o seu poder à glória de Deus, para apresentar este fruto, que é Ele mesmo, que é sua oferta da cruz, glorificada pelo Espírito Santo. E esta oferta que foi glorificada pelo Espírito Santo, nós podemos alcançar, receber os seus frutos, mediante os sacramentos da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, essa vida nova do Espírito que nós somos convidados a não somente abraçar, deseja em nós estabelecer morada. É claro que existe, já desde o Antigo Testamento, uma predisposição. Os textos do Antigo Testamento já profetizam. A própria cultura, a própria fé do povo do antigo Israel passava crendo que ao morrer a alma ficava esperando, havia essa separação do corpo e da alma, o corpo dormia e a alma ficava aguardando a ressurreição do último dia. Havia já uma fé no mistério da ressurreição. A literatura judaica chama a atenção para aqueles que iriam perecer, para indicar a separação de uma vida plena, de união com Deus, e uma vida de total afastamento. Qual a característica principal que vem da consciência, o que vem na consciência humana, do que vem a ser o inferno? O inferno é a realidade de total afastamento de Deus. Nunca contemplar Deus. Santo Agostinho afirma que a felicidade do homem está em sua união com o Senhor. O homem encontra sua felicidade à medida em que ele se une ao Senhor. Nesta união com o Senhor encontra esta verdadeira felicidade. Isso é uma realidade. Vejam, o texto hebraico usa uma expressão, uma partícula BD que vai gerar Abdon, o reino da morte. E esse reino da morte é um reino de extermínio, é um reino de total ausência do ser. Vai traduzir justamente com isso o Salmo 38, versículo 14. É a não existência. Eu existo plenamente em Deus. O homem verdadeiramente é livre, também é noção agostiniana, em Deus, à medida em que está perto de Deus. É enganosa essa concepção de que a liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero fazer e que me dá na telha e saio fazendo e não importa quem quer que seja. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, é outra categoria. A liberdade verdadeira é aquela que nos torna livres e livremente eu me disponho a servir ao Senhor. Livremente
uno a minha vida à vida de Deus. É nisto que consiste verdadeiramente a verdadeira felicidade. Uma felicidade que se encontra plena no coração do homem, no coração da existência humana. Meus irmãos e minhas irmãs, que belo perceber, diante de tudo isso, como a ressurreição, essa verdade que Paulo chegou a pregar no Areópago e que os gregos, por questões filosóficas, trataram com desdém, Paulo teve que fazer uma revisão em sua pregação e recordar a ressurreição, mas partindo do acontecimento da morte. Anunciar o ressuscitado, necessariamente, era preciso falar da ressurreição. E para falar da ressurreição é preciso ter a clareza de que a ressurreição de Jesus, ela realiza o juízo da humanidade e permite um discernimento claro de quem de fato é cristão, segue, vive e ama Jesus, e de quem não é cristão. Numa época em que as pessoas querem aparentemente criar uma religião universal, ao invés de nivelar de cima, nivelam de baixo, e vão querendo acolher as pessoas de todos os lados, de todas as direções, sem a consciência clara nas consequências do que isto significa. Sempre encontramos uma outra pessoa que diz: eu sou católico, mas eu também sou espírita. É possível ser católico, cristão católico, e ser espírita? Em que consiste a doutrina espírita? E em que consiste o cristianismo? Qual a diferença de uma realidade e de outra? O espiritismo é uma doutrina que tem fundamentação filosófica, está baseado nos princípios da ciência, da filosofia e da religião. Você vai encontrar em cada um destes aspectos elementos que estão dentro do espiritismo. E o espiritismo, em que consiste o espiritismo? É justamente a crença na reencarnação. O que é a reencarnação? A reencarnação e o espiritismo, que está justamente fundamentado em uma destas teses, é a reencarnação. Além da reencarnação, a crença na imortalidade da alma, também na possibilidade da comunicação entre os espíritos e os vivos, e a crença na existência de leis espirituais que regem a vida. Além disso, o espiritismo nasceu com Allan Kardec, um pedagogo francês do século XIX. E esse pedagogo francês escreve uma obra chamada Livro dos Espíritos, 1857. Allan Kardec, como a França era de fato um país de fundamentação religiosa católica muito forte, vai levar para o espiritismo muitas características da moral cristã católica. Por isso que as pessoas às vezes tentam colocar o pé numa barca e o outro pé na outra, o pé dentro da barca de Pedro e o outro pé no espiritismo. Por quê? Porque tomam os princípios cristãos. Para o espiritismo, Jesus é um mestre iluminado, é um homem que deu um testemunho, que apresentou uma pregação, uma mensagem moralista, mas ele não é salvador, ele não é redentor. E é com isso o espiritismo rompe frontalmente com o princípio essencial do cristianismo, a redenção operada em Jesus Cristo. O cristianismo é baseado na fé em que Jesus nos salvou, nos redimiu, a partir do mistério de sua encarnação, assumindo a natureza humana, se fazendo semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, passando neste mundo, operando sinais, pregando, morrendo na cruz e ressuscitando. Para o espiritismo, o que conta é a alma. O corpo é como se fosse uma roupa que você usa e descarta. Porque
o Espiritismo vive esse processo constante de ingresso em vidas. Este corpo vai sendo descartado, eu vou me despindo deste corpo. É a chamada desencarnação. Para o espírita, a boa nova, que nada tem a ver com a boa nova cristã, católica, para o espírita, a grande boa nova é que a morte não existe. Existe a desencarnação. O corpo é só uma roupa, que eu vou me despindo e tomo outra, num processo constante de várias vidas. Para quê? Para me purificar, para uma evolução pessoal, para ir tratando o que eles chamam de karma. Significa que eu tenho, na doutrina espírita, a pessoa tem um karma e ela, se tem esta dívida, ela paga. É uma redenção da pessoa. Na verdade, eu que me salvo, não é Jesus. É o próprio homem que se salva. E o corpo, ele tem a matéria, importância até o momento em que eu concluo o processo de purificação. No momento em que eu alcanço um estágio elevado, em que não tenha mais necessidade de se reencarnar, então ali o corpo é descartado completamente. Que o que conta é a alma. A doutrina católica, a doutrina cristã, confessa a fé, e aqui vejam, enquanto moral, enquanto princípio moral, alguns princípios do Espiritismo se assemelham aos do cristianismo, mas enquanto dogmas são coisas completamente diferentes. Para a igreja, o homem é corpo e alma. Significa que o homem não se salva. Quem salva o homem, quem redime o homem é Jesus Cristo. Ele já realizou isso na cruz. Ele já operou este milagre na cruz e na ressurreição. A sua paixão, morte e ressurreição é redenção para nós. Como Paulo disse no início, ele foi o primeiro a realizar este evento. Nem o corpo e nem a alma, por suas próprias forças, estas realidades, nenhuma delas pode chegar à plenitude, porque a plenitude do homem está em Deus. Quem dá a vida verdadeira ao homem é Deus, em Jesus Cristo. Por meio de sua paixão, morte e ressurreição, Ele nos deu o seu Espírito. O ser humano que nasceu com a vida biológica, o bios, recorre e se volta para Deus. E se volta para Deus com a sua psique, a vida inteligente. E com a sua vida inteligente, reconhecendo aquele que é o Senhor, recorrendo através dos sacramentos que são os meios, nós recebemos o pneuma, que é o Espírito Santo de Deus, que nos sacramentos nos concede a graça de Cristo, a redenção de Cristo, que é a chamada vida Zoé, a vida divina, a vida de Deus, a vida eterna. O homem não se salva, é Deus quem salva o homem. Veja, não existe nada compatível entre o cristianismo no que toca esta realidade da vida, da existência, com o espiritismo. Ou se é cristão católico e reconhece que Jesus ressuscitou, ou se opta pelo espiritismo e se segue a doutrina da reencarnação. Porque a reencarnação fere frontalmente a doutrina da ressurreição de Jesus, que é o fundamento do cristianismo.
que é a base do cristianismo. Vejam, Paulo nos diz nesta mesma epístola: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E se acontece com ele a palavra utilizada por Paulo, Jesus é o primeiro fruto. Significa que a ressurreição de Jesus é modelo daquilo que acontecerá conosco. O que acontece com Jesus acontecerá conosco, se nós, pela palavra de Deus, como discípulos da palavra de Deus, alimentamos esta vida divina com os sacramentos, que são os meios que Deus ofereceu à igreja, para que o Espírito Santo atue em nós, para que esta vida divina chegue e toque, e enxerte a nossa existência, e tome a nossa vida completamente, e faça com que esta vida, que aqui neste mundo é carcomida pelo pecado, ela vá sendo redimida, para que ao final ela chegue à plenitude. Porque quando morrermos, o que acontece conosco? No primeiríssimo momento da morte, a alma é glorificada, é um primeiro estágio da ressurreição. O corpo está dormindo. Por isso que os protestantes fazem uma confusão imensa com isso. Até porque Paulo usa a expressão dormir para dois sentidos. O primeiro, indicando a morte dos justos, dos santos. Um santo não morre, ele adormece. Porque existe um processo suave. A morte biológica é imagem prefigurativa da morte eterna. Por isso ela não pode ser atribuída a um justo, a um santo. Um santo, ele não morreu, ele adormeceu. Segundo, o adormecimento aqui, Paulo está indicando a realidade do corpo que dorme esperando a ressurreição do último dia. Então esta glorificação que começa com a alma, o corpo também participará. Por isso que Jesus é o primeiro fruto. Por isso que Jesus aparece como a primícia, indicando aquilo que acontecerá conosco, primogênito dentre os mortos, o primeiro dentre os mortos. Aquilo que com ele acontecerá também com os eleitos. Todos ressuscitarão, alguns para o juízo de salvação e outros para o juízo de condenação. Essa é uma expressão dada pelas Sagradas Escrituras para indicar justamente o destino dos salvos e o destino dos condenados. A ressurreição de Jesus é a plenitude. Em Jesus é ato, em nós é potência. Em Jesus é realidade, em nós ainda promessa. Mas estamos a caminho, mirando a vida de Jesus, o evento pascal de Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado quando alguém chegar falando em espiritismo e você de alguma forma faça algum aceno, imaginando que tem algo compatível no que diz respeito ao aspecto doutrinário propriamente dito e dogmático. Não. Podemos cair ao afirmar a doutrina espírita, porque necessariamente estaremos negando o fundamento do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. De que de fato o corpo e a alma participarão. De fato o credo da igreja professa a fé na ressurreição da carne, para dizer que o corpo e a alma, essas duas realidades que compõem o ser humano, participarão da glória. De que o homem estará inteiro quando reunificada a sua existência, o corpo e a alma. É para esta realidade que nós caminhamos. Vamos pedir a Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, que interceda por nós, para que tenhamos o coração aberto, o espírito aberto, disponível para a palavra de Deus. O nosso olhar se volte para aquilo que agrada ao Senhor, fazendo de fato do nosso ser, da nossa existência, essa disposição de acolher esta vida divina, esta vida eterna, esta vida de Deus, esta vida que está escondida em Cristo com Deus, como diz o apóstolo Paulo, esta vida que nós devemos aspirar, como diz Paulo também na carta aos Romanos, aspirar com gemidos, ansiando de fato a realização e a manifestação dos filhos de Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós possamos, neste vale de lágrimas,
buscar viver aqui na terra, já, como diz o prefácio da igreja, com o coração em Deus, com o coração no céu. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.